boa noite, seres de luz. Sejam todos muito bem-vindos. Está desligado aqui. Dá uns minutinhos pro pessoal ir chegando. Se conectar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. A gente acabou de avisar nos grupos que estamos iniciando aqui. Sejam muito bem-vindos. Que alegria a gente se conectar para mais uma live. Eu logo mais vou tirar a carta da semana, da mensagem. Então, para quem está chegando, a gente sempre inicia a live com uma carta, né, que é o Jardim dos Anjos. Então, eu vou dar só uns minutinhos para o pessoal ir chegando e já vou tirar a carta da semana para a gente ver qual é a mensagem que o Reino Arcangélico quer trazer para nós aqui, para essa semana, tá bom? Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou trazer a Sofia um pouquinho aqui pra gente, que ela tá super animadinha. Oi, meu amor! Oi, minha regateira! Vamos falar oi pro pessoal? O que você tá vendo na luz? O que você tá vendo na luz? Vamos falar oi pro pessoal? Vamos dar as boas-vindas? Vamos? Ixi, enroscou com a luz ali. Vamos falar oi? Fala oi! Fala oi, pessoal! Eu já tô até de pijama, coloquei um lacinho pra vir falar oi aqui pra vocês. Olha lá, meu amor. Tô tão animada hoje, tô tão feliz hoje. E cadê o amor da mamãe? Olha lá, vamos falar oi pro pessoal? Você tá fazendo gracinha, gente, você tá muito gostosa. E eu tava fazendo arte com a minha mãe até agora há pouco. Prova. Tava fazendo arte. Agora você tá ficou aficionada aqui com a luz. Olha lá, olha lá. Vamos falar oi? Vamos falar oi? Olha como eu tô linda. Olha como eu tô gordinha. Olha minha pernoquinha gostosa. Fala boa noite, pessoal. Quem que é aquela nenê lá, ó, Sofia? Sofia? Quem que é a nenê que tá lá? Fala oi. Boa noite, pessoal. Aí, eu vou ficar com a minha vovó enquanto a minha mãe faz live. Mas eu queria falar um oizinho pra vocês. E que foi? Que foi? Gordutinha. Ai, gente, que delícia. Que gostoso. Queria falar um oizinho pra vocês. Opa, segurou o cabelo. Então vamos dar tchau pro pessoal, pra mamãe fazer a live. Vamos. Gracinha. Vamos. Então é isso, pessoal. Vou entregar ela pra minha mãe aqui, mas queria que ela falasse um oizinho pra vocês. Vai lá, vai com a vovó. Vai com a vovó. Vai lá com a vovó, vai. Uou. Então, ela tava muito fazendo gracinha, arte aqui, mas na hora que ela chegou, ela ficou entretida com a luz, acabou não interagindo, mas ela tava gritando, dando risada, eu falei, ai que bonitinha, eu vou começar a live com ela, ver se ela continua nessa foguetice, não tava fogueteira aqui, então é muito gostoso, deixa eu ver a mensagem aqui, é muito gostosa, saudade, né, André, que linda, ela tá cada dia mais fofucha, mais gostosa, realmente é muito bom, bebê, lindíssima, obrigada. Ai, dá vontade de apertar todinha. E ela tá muito interagindo, assim, né? Esse é o momento em que ela começa a realmente, vamos dizer, se conectar mais, ela começa a imitar o que a gente tá fazendo, então tem sido realmente maravilhoso. Cada dia é um aprendizado novo para ela, cada dia é um aprendizado novo pra gente, como, né, pra mim como mãe também. E é muito gostoso. Nossa, eu compartilho bastante coisa dela aqui, né? Mas achei legal trazer pra gente iniciar a nossa live. Então vamos lá para a mensagem dessa semana. Se você que está aqui comigo ao vivo, você que está assistindo essa gravação, sente, né, que precisa de uma mensagem, uma direção, algo que venha realmente para iluminar a sua consciência nesse momento, eu recomendo que você fique aqui para ouvir essa mensagem. Pode ser a mensagem que você está esperando. A gente usa esse oráculo, que é o oráculo Jardim dos Anjos, para quem não conhece, tá? O oráculo do Jardim dos Anjos, para trazer as mensagens, né? Eu trago uma mensagem por semana aqui pra gente. Então vamos ver qual é a mensagem que está reservada para nós nessa semana, tá? Vamos tirar uma carta aqui. Saúde, olha aí, vamos ver para a carta saúde, o que ela tá, qual que é o chamado dessa carta. Então, deixa eu ver aqui. 33. Aqui, uma das últimas cartas aqui do baralho. Então, a mensagem dessa semana, a carta dessa semana é a carta saúde, tá? E agora eu vou fazer a leitura dessa carta pra gente. Saúde é um estado de equilíbrio e é o estado natural de todos nós. No entanto, todas as vezes que nos afastamos da nossa própria divindade, começamos a adoecer.
O nosso corpo espiritual adoece, bem como os corpos mentais, emocionais e, por fim, o físico. Isso significa que antes de detectarmos uma alteração no nosso corpo físico, muitos sinais já nos foram dados nesses outros níveis do nosso ser. Olha que interessante essa visão, né? Você é um ser divino capaz de co-criar sua realidade a cada instante da sua vida. Os seus pensamentos, emoções, atitudes e até as suas palavras afetam profundamente cada átomo que constitui as células do seu corpo físico. A sua saúde nada mais é do que um reflexo no que se passa dentro de você. Muitas pessoas pensam em buscar a saúde, mas permanecem focadas naquilo que enxergam como doença nelas mesmas, como se tivessem sido encantadas. Não conseguem se desprender desse círculo vicioso e ficam enredadas em padrões mentais, vícios emocionais e crenças nocivas a seu próprio respeito. Se esse for seu caso, desvie o seu foco de atenção. Eu vou lembrá-lo novamente. Você é um ser divino, capaz de criar ao seu redor uma vida bela, radiante e saudável. Olhe para o que já existe de belo, harmonioso e saudável da sua vida e pratique a gratidão. A gratidão é uma das mais belas energias de cura a qual temos acesso. Se a carta da saúde surgiu hoje para você, existem neste momento energias angelicais prontas para ajudar você a mudar o seu padrão vibratório. Você está sendo ajudado a superar qualquer obstáculo, a vencer qualquer desafio e a manifestar a sua natureza divina na forma de uma vida saudável, plena e radiante. Escolha pensamentos positivos para povoar a sua mente. Limpe o seu coração de emoções negativas, como a mágoa e o ressentimento. Conecte-se mais com o seu eu superior. Respire mais profundamente e deixe que esse ar leve a cada célula do seu corpo uma imagem de si mesmo saudável e feliz. Olha que mensagem linda! E não sei para você que aqui está, mas para mim fez muito sentido, né? Porque, inclusive, essa última semana eu passei um desafio aqui nessa área, vamos dizer, na área da saúde, né? Eu tive um processo, até compartilhando um pouquinho com vocês, eu vinha com uma dor na lombar já, desde o momento do parto, o parto foi para mim muito desafiador, né? Eu tive um momento ali de muita dor, então foi um parto que me desafiou em vários níveis, mental, emocional, físico, e desde o parto eu sentia que tinha alguma coisa que ficou, né, principalmente na região da lombar, onde quando a contração vinha, né, onde essa região da lombar onde pega muito forte. Então, eu tava sentindo. E aí eu travei na semana passada, no começo da semana passada eu travei, meu corpo travou, e eu fui em busca de uma profissional para me ajudar, né? Eu achei até que era por conta da questão de estar segurando a Sofia tá grande e tal, falei, ela tá engordando, né? Tá me dando problema. E aí ela fez uma massagem lá na lombar, ela falou que soltando a musculatura, né? E eu acredito que soltou alguma energia que estava estagnada do parto. Eu entrei em um processo de dor tão intensa, dor interna, dor nos ovários, um processo de dor que eu precisei ir para o hospital. Eu fiquei, inclusive, né, não fiquei internada não, mas eu fiquei lá, passei, né, fiz os exames, porque eu tava com muita dor, achei que pudesse ser uma coisa mais grave, falei, às vezes, sei lá, pegou em algum órgão, alguma coisa, né? Eu achei que pudesse ser uma coisa mais grave, fui fazer exame de urina, né, de infecção de urina, né, ver se tinha alguma coisa no sangue, fiz exame de sangue, raio-x, e não deu nada, na verdade. Fisicamente não era nada, mas energeticamente eu acredito que teve realmente uma liberação ali de energia, uma vez que ela movimentou, né, os músculos da lombar, acabou soltando provavelmente alguma energia que estava estagnada ainda do parto, tá? Eu senti muito isso, tanto que as dores que eu sentia, ela me lembrava a gestação. Teve um momento em que a Sofia encaixou a cabecinha dela na minha pélvica, né, na região pélvica aqui. Então, eu me lembrava muito aquela dor que doía até para pôr o pé no chão. E depois a dor do parto em si, né? Então, toda vez, a semana passada, quando eu sentia aquela dor que tava, né, me vinha assim flashes de memória de parto, de gestação. Então, eu realmente acredito que tinha ficado alguma energia estagnada e acabou soltando, né? E olha que lindo, a carta de hoje veio trazer uma informação, eu acho, né? A carta da saúde, de que na verdade talvez, né, aquele movimento de dor, ele começou no campo emocional, no campo físico. O que sinto, né, aqui um chamado de realmente buscar qual foi a emoção que talvez estava estagnada ali, e não só
pensar de forma energética, né? Mas pensar nessa questão da emoção, porque se tudo bem que eu fiz a liberação, mas se eu não liberar ela no mental, se eu não reconfigurar o programa, se eu não liberar ela de forma profunda, ela provavelmente vai voltar. Então eu acredito que essa carta me trouxe o convite aqui, né? Espero que de alguma forma tenha tocado você aí também, mas é pra gente buscar, né, se o corpo físico tá trazendo algum sinal para o nosso ser. Ele é o último lugar que vai, ele é o último ponto onde realmente, vamos dizer assim, ele vai tentar te avisar, né? Quando chega no corpo físico, qualquer doença, é porque já tentou te avisar da parte espiritual, já tentou te avisar na vida emocional, ela já estava, né? O seu sistema já estava de alguma forma tentando trazer para você a informação do que é que você precisava resolver. Quando chega no corpo, na manifestação do corpo físico, é porque realmente não foi resolvido em outros corpos, né? Nem no corpo emocional, nem no corpo espiritual, nem no corpo mental. Aí ele vai reverberar no corpo físico. Mas o corpo físico é o último ponto. Então, uma vez que a gente passe, né, por situações desafiadoras no corpo físico, é sempre importante investigar onde foi, né, qual foi a razão, a raiz daquela emanação no corpo físico, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, boa noite, boa noite. Quero saber se alguém que está aqui quer trazer algum ponto dentro da sua experiência humana, né? Você, avatar que está aqui encarnado na Terra, me deixa saber qual é o desafio que você está enfrentando aí e o que você sente que precisa de ajuda para compreender mais. Se você tiver algum ponto específico que quer trazer, ou se você quiser de repente fazer uma participação comigo ao vivo para compartilhar, lembrando que é para compartilhar o seu desafio, para que a gente possa juntos aí investigar de forma mais profunda, né, o que é que está se passando aí na sua jornada e como a gente pode reconfigurar o teu sistema mental para então você poder dissolver, né, energias, vamos dizer, mudar forma pensamento que emite a mensagem para o coração, disparar forma sentimento, e isso vai de certa forma criando, né, gerando a sua vibração, a sua frequência e de certa forma criando a sua realidade. Então, se a gente quer mudar a realidade, a gente sempre muda o projetor da realidade, né? A gente para de arranhar a tela do filme, para de querer mudar os personagens, né? Mexendo na tela do filme, que é o 3D, e vai para dentro do projetor, ou seja, que isso é o nosso ser interno, né? A nossa mente, o nosso programa mental. A gente vai para dentro do projetor e ali sim a gente consegue ter mais efetividade na mudança do nosso programa mental, né? Do nosso sistema, tá? Então é isso, deixa eu ver aqui as mensagens. A Silvia trouxe, mas é desafiador encontrar a causa quando já está no corpo. Real, Silvia, é mais desafiador sim. Mas quando a gente traz, né, essa visão de que todo movimento no corpo físico existe, essa causa, o próprio corpo responde, né? A gente faz esse trabalho multidimensional que você faz com a gente aqui, que é a terapeuta, a Silvia também é terapeuta multidimensional, e a gente sabe que uma vez que a gente manda a informação para o campo devolve essa informação através da informação que a gente precisa, né? Principalmente quando nós estamos em nível de consciências mais elevados. Então eu acredito que é possível sim a gente investigar, né, cada movimento no corpo físico e trazer, né, a consciência de que aquele movimento é alguma emoção estagnada que precisa da nossa atenção, né? Que legal. A Silvia trouxe a minha medicina germânica, ajuda bastante na investigação. Que legal, não conheço, Silvia, depois me passa mais informações, tá? Muito bom, seres de luz. E aí, quem vai trazer? Alguém quer trazer algum ponto, algum desafio que está vivendo aí? Se a gente não tiver nenhum ponto específico, se vocês não quiserem trazer nenhuma interação específica, eu quero falar um pouquinho mais com vocês hoje, né, ou depois que a gente interagir, sobre a transição planetária. Eu quero falar um pouquinho sobre os movimentos que nós estamos sendo convidados a fazer aqui na Terra, né? Nós estamos vivendo um momento de elevação de consciência muito lindo, né? Quanta gratidão de estar encarnada nesse momento aqui na Terra. E quero ampliar a visão, um pouquinho da consciência que vem chegando para mim aqui. Afinal de contas, né, atuando em conexão com as dimensões mais elevadas, a gente acaba elevando a visão também, consegue visualizar de fora, né, do processo o que está acontecendo no processo. Então eu queria compartilhar com vocês, aqueles que aqui estão, de alguma forma estão em busca de expansão de consciência, em busca de elevação, evolução pessoal, né? Então, uma vez que a gente tenha informações, conhecimento, acaba de certa forma beneficiando a nossa jornada, tá? Então hoje o objetivo da nossa live é esse,
né? Primeiramente interagir com vocês e depois a gente falar um pouquinho mais sobre a transição, tá? Quero trazer aí a visão, um pouquinho dessa visão da transição, tá? Alguém quer trazer algum ponto da semana, algum desafio que está enfrentando aí? Sejam todos muito bem-vindos, sempre uma alegria me conectar com vocês aqui, né? Muito bom, muito bom. Muito bom, pessoal. Pode ser a temática, legal, Wanda. Então vamos lá, eu vou... um oizinho de Portugal, né? A Wanda tá aqui com a gente de Portugal, seja bem-vinda. Aí já deve ser mais tarde um pouquinho, né? É legal, o pessoal gostou da ideia da transição, então vamos nessa. Quero trazer um pouquinho da visão sobre a nossa transição planetária. E apesar da gente, né, tá ouvindo bastante, eu acho que tem algumas coisas que quando a gente conecta todos os pontos fica mais fácil de compreender o todo, né? Primeira coisa, então, vamos, né, iniciar, entender um pouquinho mais sobre esse momento da transição planetária aqui na Terra, né? Primeiro ponto que eu gosto de trazer é que esse não é um momento único, tá? Esse não é um momento onde, vamos dizer assim, tá acontecendo pela primeira vez. Esses momentos de transição, eles acontecem de tempo em tempo e normalmente acontecem quando a consciência do plano começa a descer demais, para principalmente descer a níveis abaixo do que realmente pode descer de acordo com o que o plano já recebeu, tá? Então nós tivemos aqui outros processos de limpezas, né, no plano terreno, que são os marcos da transição. Então a gente tem o tal do dilúvio, a gente tem, né, as pragas que a gente... Então de tempos em tempos o plano terreno, vamos dizer assim, existe uma intervenção das dimensões mais elevadas no plano terreno para que a consciência seja elevada, né? Então, nós todos aqui temos escolhas, você pode vibrar na vibração que você quiser, você pode ir para a raiva se você quiser, você pode ir para o medo se você quiser, ninguém vai te parar, nenhuma dimensão vai te parar efetivamente, né? Então, dentro dessas escolhas que a gente vai fazendo, chega um determinado momento do plano que... vamos dizer assim, a gente baixa muito a malha de frequência do planeta e todos somos um dentro desse plano terreno da 3D, dentro da 3D. Uma vez que a gente adentra aqui, a média da frequência do plano vai impactar na vida de todos que estão. É como se você entrasse numa bolha e essa bolha, ela tem uma energia e essa energia é a média de todos que estão dentro dessa bolha, tá? Então, você e eu que estamos aqui somos todos um, a gente se transforma, né? O campo vai vibrar de forma a equilibrar, vamos dizer assim, essa bolha de energia que a gente habita aqui, tá? Então, quando essa bolha ela começa a ficar muito contraída, ela começa a ficar com vibrações muito baixas, e em especial do plano terreno, que nós já recebemos tecnologias aqui, nós recebemos, né, nós tivemos acesso a informações como bombas nucleares, nós estamos recebendo inteligência artificial. Se o nível de consciência fica muito baixo com tudo que a gente vem recebendo, corre o risco de uma autodestruição. E são nesses momentos em que nós temos uma intervenção de algo superior, para não permitir que a raça humana vá nessa direção. Embora a gente tenha escolha, a gente pode, é livre-arbítrio, né? Vamos vibrar na frequência que quiser, você faz o que quiser, vibra na frequência que quiser. De certa forma, a gente acaba, de certa forma, baixando a frequência do todo, né? E quando vai chegando no momento crítico, aí sim tem uma intervenção. E aí todos são convocados a elevar a frequência, tá? E é interessante trazer o ponto de que já vem de muitas eras tentando fazer esse processo de elevação de frequência aqui da Terra. Inclusive, eu quero trazer para vocês a visão de duas sociedades, vou colocar, foi uma tentativa, né, que nós tivemos aqui de elevação de frequência do plano terreno, que foi com Atlântida e Lemúria. Então, eu vou trazer um pouquinho dessa visão também na live de hoje, tá? Você que está aqui comigo e tem interesse nesse assunto, aproveita que eu vou ampliar a visão sobre essas duas civilizações que vieram aqui para o planeta Terra para ajudar no processo de elevação, né? Então, eu vou só concluir a questão da transição e já vou para esse assunto daí. Então, em relação à transição, né? Como eu falei, isso acontece de tempos em tempos na humanidade, nós tivemos outras e nós estamos passando nesse momento por uma transição planetária, né? A transição ela é marcada por uma limpeza do plano. Nós tivemos a limpeza, que é a pandemia, foi a pandemia, né? Onde um movimento acontece, seja de encher de água, do dilúvio, seja
Embora o dilúvio, eu acredito que não aconteceu fora, né? O dilúvio, ele é um marco, ele é um registro da transição. Uma das coisas que eu compreendi aqui durante, né, com essa conexão com as dimensões, que foi muito interessante, né? Vamos ver se faz sentido aí para você também, é que o dilúvio é essa limpeza, né, do plano da Terra, onde baixou muita frequência e precisou, né, tirar os seres humanos que estavam muito em baixa frequência. Mas, na verdade, ele é uma representação, tipo, uma parábola mesmo, né? Porque ele não acontece efetivamente... ele não aconteceu efetivamente no plano físico, ele aconteceu interno e o dilúvio está acontecendo agora. A transição planetária é um dilúvio. Só que as águas que, vamos dizer, que afogam as pessoas não são águas externas, como eu, quando era criança, pensava, né? Teve um dilúvio, a terra encheu de água e aí tinha um barquinho realmente lá e aí alguém se salvou, né? Na verdade, a água que afoga os seres humanos durante a transição, né, que são durante os dilúvios, é a água interna, é o choro. Porque quando a malha de frequência ela é puxada, né, e você, vamos dizer assim, as dimensões mais elevadas falam, não, é inadmissível vibrar nessa frequência, porque vocês precisam elevar, precisa ficar na frequência média de 3D. Quando a malha de frequência é puxada, tem pessoas que não conseguem fazer esse movimento e acabam, vamos dizer, em conexão com dimensões mais baixas, em conexão com uma energia mais baixa, não suportando o processo. E aí acaba, de certa forma, se afogando, que a gente fala, né? Nas próprias lágrimas, no próprio choro. Então, né? O afogamento, ele não aconteceu efetivamente fora. Ele é uma parábola que representa o momento da transição. É uma parábola que representa realmente essa limpeza frequencial que é feita aqui no plano, né? E por que a pandemia, de certa forma, ela foi importante antes de fazer a elevação da malha? Porque como é muito sofrido para alguns seres, né, esse momento da transição, para evitar que eles mesmos tirassem a vida, ou seja, que eles se afogassem, né, que eles mesmos tirassem a própria vida, as pessoas que estavam vibrando numa frequência mais baixa, ou seja, a imunidade baixa, né, frequência baixa, está relacionado, elas foram retiradas antes da transição, justamente para que elas não passassem por processos mais dolorosos, por não estar, né, não conseguir efetivamente avançar. Obviamente tiveram algumas pessoas que aproveitaram esse portal de retirada de almas daqui e acabaram indo também porque já tinham cumprido a sua missão, porque já tinham, né, não porque estava com a frequência baixa. Porque sempre que eu falo, a pandemia levou as pessoas de frequências baixas. Tem alguém que morreu na pandemia que fala, mas meu pai não tinha frequência baixa. Mas tá tudo bem, não são todos que foram retirados que realmente estavam vibrando baixo, né? Mas a maioria, um vírus que mata pessoas que estão com a imunidade baixa. A pessoa que tem imunidade baixa normalmente tem emoções de baixo nível, porque uma coisa está relacionada com a outra. Se você ficar vibrando muito tempo na tristeza, na raiva, você naturalmente vai ter uma imunidade mais baixa. Então, a limpeza, né, da frequência, quando você retira as almas que estão vibrando numa frequência mais baixa, você retira as almas que estão com a imunidade baixa, de alguma forma você está retirando as pessoas que também estão vibrando numa frequência mais baixa. E isso dá a possibilidade, né, do plano como um todo fazer uma reorganização. Então, se nós estamos dentro de uma bolha, que é a 3D, né, uma bolha de energia, tanto tem a gravidade que mantém todos aprisionados aqui dentro, que tem energia, né, um campo eletromagnético que conecta a gente aqui com a matéria. Se a gente está dentro dessa bolha de energia e a frequência desse lugar é a média das pessoas que aqui estão, de certa forma, quando a gente faz uma retirada de uma quantidade de frequências mais baixas, o que vai acontecer? A bolha, né, naturalmente eleva, a malha de frequência naturalmente como um todo já se eleva um pouquinho. E foi inclusive, né, essas intervenções acontecem quando nós estamos caminhando para algo arriscado. Por exemplo, logo depois da pandemia nós tivemos a guerra da Rússia e nós tivemos um problema ali naquela região de Israel, né? Tá tendo até hoje ainda, acho que não tá totalmente resolvido. Então, assim, logo, se vocês pararem para ver, terminou a pandemia e a guerra da Rússia começou. Se a consciência tivesse muito baixa naquele momento, logo depois, né? Provavelmente com todo o conhecimento que a gente tem, com as armas nucleares, se a consciência tivesse muito baixa, provavelmente a gente tinha se autodestruído. Ali tinha tido uma autodestruição da humanidade. Então, por isso, essa intervenção ela vem antes do processo, né? Antes de chegar no caos. Né? Então, estávamos caminhando para o caos.
o pessoal lá de cima, né, falou, opa, vamos interferir, vamos intervir, porque a humanidade tá perdendo a rédea, né, tá perdendo a mão ali. Então é isso. E aí, nesse movimento da transição planetária também está sendo chamado agora para a gente vibrar em frequências de quinta dimensão. Isso não, então a transição planetária a Terra está indo para a quinta dimensão. Acho que muita gente já ouviu isso, né? A Terra está indo para a quinta dimensão. Amanda, mas a Terra vai mudar de lugar, vai para algum outro lugar? Não. O que vai mudar é a consciência da Terra. Vai mudar a frequência da Terra, né? E consequentemente a consciência. Então, os seres humanos estão sendo convidados a vibrar mais alto, a elevar a frequência, né? Elevar o nível de consciência por conta de estarmos recebendo ainda mais tecnologia. Agora a inteligência artificial está chegando, né? Nós estamos vendo aquelas coisas dos filmes mesmo começando a acontecer, né? Até esses dias eu vi os robôs que estão limpando as casas, né? Que incrível isso, maravilhoso pra gente. Porém, todavia, entretanto, tudo é neutro, mas o polo, se vai ficar positivo ou negativo, vai depender de quem vai tocar naquilo, né? Então, eu trago muito isso, na verdade. Não tem nada que a tecnologia é boa, a tecnologia é ruim, a inteligência artificial é boa, ela é ruim. Tudo é neutro. Vai ficar bom ou ruim de acordo com quem tocar nela, né? Quem usar ela, quem criar ela. Então, uma vez que nós já estamos tendo conexão com essas tecnologias, com coisas mais avançadas, precisa dessa elevação de consciência para poder realmente usar isso de forma positiva, né? Porque senão também tudo, né? Como eu falei, dá para ir para o polo positivo e dá para ir para o polo negativo. E nós estamos em um campo dual, né? Onde precisa existir a energia negativa e precisa existir a energia positiva. Porque, do contrário, não existe matéria. Então, por que eu e você vibramos no amor e na raiva? No medo e na coragem, né? Por que tem sempre os polos negativo e positivo? Quente e frio, bom e ruim, sempre os dois polos. Porque num campo eletromagnético precisa da energia positiva e da energia negativa. Porém, todavia, entretanto, né, nós ficamos, a mente humana, ela fica aí navegando por esses dois polos. E nós precisamos ficar criando tanto positivo como negativo as emoções, né? Por que constantemente tem momentos bons e ruins, momentos bons e ruins? Porque existe um campo eletromagnético que mantém isso aqui como matéria, mantém essas partículas unidas, né? Todos estamos dentro do torus de energia, que é uma bolha eletromagnética, para que mantenha a gente, né, de certa forma, sendo matéria. Então, por isso eu e você vibramos em emoções positivas e negativas, né? A nossa maior missão aqui nessa jornada é realmente aprender a lidar com a energia negativa e ir surfando, né, cada vez mais na energia, né, positiva. Na verdade, o caminho do meio é o caminho, né, vamos dizer assim, porque quando eu vou para um polo, eu sou chicoteada para o outro polo. Quando eu vou para o outro polo, eu tenho que ir para o outro polo para conseguir equilibrar. O equilíbrio está no caminho do meio, né? Nem tanto um polo, nem tanto o outro polo. Esse é o lugar onde a gente navega com mais potência aqui na dualidade, quando eu encontro a unidade, onde não é nenhum nem o outro, onde é o meio, né? Onde eu encontro as das duas energias. É na unidade que a gente consegue fluir. Enquanto a gente estiver na polaridade, a gente não consegue, né? Então, o convite da 3D é voltar para a unidade, tá? Então é isso, nós estamos na transição, nós estamos sendo convidados a elevar a nossa frequência, a elevar a nossa consciência por conta de tudo que nós estamos recebendo aqui. E vieram alguns seres de luz para cá, né? Muitos seres de luz, muitos seres que já passaram por esse processo em outras dimensões, acabaram de certa forma adentrando no plano de 3D para ajudar nesse processo da transição. Estamos todos despertando, né? As pessoas que vieram para essa missão estão despertando, estão descobrindo o caminho para sair das frequências baixas, estão contribuindo para que outras pessoas também vão saindo, para que a gente possa todos, de alguma forma, ir caminhando para a consciência mais elevada. Isso para evitar, né? Então teve a pandemia, uma primeira limpeza, e estamos agora com um tempo para a gente fazer a elevação dessa consciência, para não ter mais limpeza, né? E eu realmente acredito no futuro melhor, vamos dizer assim, onde a gente consiga elevar a consciência a ponto de não precisar mais de limpezas aqui nesse plano, para que a gente possa efetivamente, né, levar a humanidade para um nível de consciência que não se autodestrua, que não, de certa forma, traga, vamos dizer, ações negativas para o plano por falta de consciência, né, que seria
guerras entre os seres humanos, seria a autodestruição até mesmo da natureza, que é o lugar onde a gente, né, que a gente precisa para poder sobreviver. Então, quando a gente destrói a natureza, quando a gente de certa forma não pensa, né, uma vez que a gente está agindo sem pensar no futuro, de alguma forma a gente está caminhando para uma destruição, né, do plano. Então, por isso a elevação de consciência vai ajudar bastante para que a gente possa manter o nosso ser em elevação, tá? E manter também a Terra, a humanidade e a Terra, né, vamos dizer, saudável. Então, e deixa eu ver aqui, o Paulo falou que top. E a IA sempre terá o efeito de quem opera a intenção, o coração. Perfeito, Paulo. Eu não acredito, tem tanta tecnologia como a inteligência artificial, como eu falei, tudo é neutro, né? Não tem, você vai falar é bom ou é ruim, é neutro. Pode ser usado de uma forma maravilhosa para ajudar milhares de pessoas, como pode ser usado de uma forma negativa, né? Vai depender de quem tocar nela, né? E assim, eu gosto muito dessa analogia com o dinheiro, sabe? Porque muita gente fala, dinheiro é mal, dinheiro é ruim, né? Tem muita essa coisa que a gente vem com as configurações ali, né? Muitas pessoas inconscientes, onde traz uma carga positiva ou negativa pro dinheiro. Gente rica é ruim, gente boa. Eu falo, gente, dinheiro é neutro, não tem... Ele tem a energia de quem toca. Se a pessoa formar e tiver dinheiro, ela vai usar para aproveitar de outras pessoas, para abusar, para... né? Mas se a pessoa é boa, ela vai usar para alimentar outras pessoas, para ajudar, né? Então, tudo é neutro. É que nem perguntar, uma faca é boa ou é má, né? A faca, depende, se você colocar na mão de um cozinheiro, vai ser maravilhoso, porque ele vai usar essa faca para fazer um jantar que vai alimentar milhares de pessoas, que vai, né, as pessoas vão adorar a comida e tal, não sei o quê. Mas se você colocar na mão de um assassino, ele vai matar. Então, a faca é boa ou é ruim? A faca não é nada, a faca é neutra. Agora, dependendo de quem pegar na faca, ela pode ser um objeto usado para algo bom ou um objeto usado para algo negativo. Então, nesse caso, né, a polaridade é dada para a situação externa, para algo externo, ela é dada de acordo com quem toca. Né? E de novo, né, dentro dessa comparação, a inteligência artificial é boa ou é má? Depende de quem tocar nela, né? Depende se for uma pessoa boa, vai usar ela de uma forma muito positiva, que vai contribuir muito com o nosso dia a dia, com tudo que a gente vem fazendo. Se for uma pessoa negativa, vai usar para dominar a massa, por exemplo, né? Para poder, enfim, então é sobre isso, né? A tecnologia, a inteligência artificial é neutra, vai depender de quem tocar nela, tá? Então é isso. E aí dentro dessa transição, né, eu quero trazer também a visão de um ponto que para mim aqui foi legal compreender, por isso quero compartilhar com vocês. A transição em si, como eu falei, ela está acontecendo, é um momento épico, né, da humanidade. É lindo estarmos aqui nessa transição, eu acho maravilhoso, porque é um momento em que a Terra vai dar um salto de consciência e você está encarnado aqui nesse momento. É muito gratificante, porque a gente pode ser participante ativo nessa ação. Imagina você voltar para as dimensões mais elevadas, você voltar depois que a gente sair dessa experiência terrena e você ter esse sentimento de honra, de alegria por estar participando ativamente. Eu fiz parte de uma transição planetária, eu ajudei as pessoas a elevarem as frequências, eu ajudei elas a se curarem, eu ajudei, então, para as terapeutas, inclusive, né, eu trago muito essa consciência que é lindo a gente estar fazendo esse trabalho, recebendo o suporte das dimensões, porque aqui nós somos terapeutas multidimensionais, eu sou multidimensional, né, atuo em conexão com a espiritualidade mais elevada, as terapeutas que se formam comigo também, eu formo terapeutas multidimensionais, e que lindo a gente poder estar ajudando os seres humanos, ajudando as pessoas que já estão prontas para elevar, né, a se libertarem de tudo que é negativo, que estão aprisionando elas em baixa frequência, em baixa consciência, né, que fantástico, assim, né, eu quero voltar, eu brinco assim, né, quando a gente chegar lá em cima, Deus vai perguntar quantas almas você tocou com a sua vida, né, o quanto você fez valer a pena a sua existência. E essa é uma pergunta que eu trago para você, né, porque você veio para cá no plano terreno para cumprir uma missão, com certeza, né? A gente não é enviado para cá para fazer sucesso. Eu brinco assim, ninguém é enviado para o inferno para construir uma casa no inferno, né? Ninguém é enviado para um lugar com tanta baixa consciência para fazer sucesso nesse lugar, né? Eu acho que não é essa a razão da gente estar aqui. Nós estamos aqui pelos demais, nós estamos aqui para contribuir com a jornada daqueles que aqui estão, muitos em sofrimento por não entenderem o caminho de saída mental para conseguir voltar a vibrar em altas frequências, né? Estão vibrando baixo porque não sabem como sair desse programa mental que fica aprisionando os seres nesse lugar de baixa vibração.
tá? Então, e aí você fala, não, eu fiz parte desse movimento, né? Eu ajudei de alguma forma. E é interessante, sabe que é um ponto importante? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas é uma vida só que você vai tocar, que você vai ajudar, né? Eu falo, não menospreze o poder de uma pequena ação. Esse é um ponto que é muito importante quando a gente entende. Porque às vezes parece que é uma vida só, mas não é uma vida só. Porque quando você toca uma vida, você tocou a vida que vai vir depois daquela vida. E a vida que foi tocada, né, que vai vir depois daquela vida, vai tocar a vida que vai vir depois dela ainda. Então, quando a gente fala, né, de tocar uma vida, você, a longo prazo, você vai estar tocando milhares de vidas, né? Porque uma vida tocada que trata melhor o seu filho, que o seu filho que foi tratado melhor vai tratar melhor os netos, e os netos que foram tratados melhor vão tratar melhor, e assim é uma dinâmica sem fim, né? Então, uma vida transformada, são milhares de vidas que vão receber o benefício dessa transformação. Então, não menospreze o poder de uma pequena ação, né? Uma palavra que encoraja, um movimento que você faz de cura mesmo, né? Uma consciência que você traz numa conversa com alguém que vai fazer, né, toda a diferença na vida dessa pessoa. Não menospreze, né? Não deixe de tocar nenhuma vida sequer. Tem uma frase na Bíblia que é uma frase de Jesus. E eu vi até no Insta de uma amiga minha, eu preciso pedir para ela me mandar, porque eu não vou saber falar o versículo aqui certinho. E é uma frase em que Jesus fala que ele era responsável por todas as pessoas que chegassem até ele, que Deus ia enviar as pessoas até ele, que ele era responsável por aquelas pessoas. E é muito isso, assim, se você entender que todas as pessoas que estão se conectando com você, elas é a sua responsabilidade tocar a vida dela. Porque muitas das pessoas que a gente recebe, né, das dimensões mais elevadas que chegam até a nossa vida, a gente, de certa forma, fala, meu Deus, por que mandou uma pessoa, sei lá, que vai me enganar, que vai me trair, que vai agir de forma negativa, que vai ser agressiva comigo, que vai, de certa forma, me desvalorizar. E aí eu fico me perguntando, mas por que eu estou me encontrando, me conectando com pessoas como essa? É porque Deus confia em mim. É por isso que eu me conecto com tantas pessoas assim. Porque Deus confia em mim. Ele sabe que eu não vou deixar a minha consciência me convencer que essa pessoa está fazendo algo para mim. Já foi a Amanda que deixava, mas a Amanda de hoje não. Hoje eu entendo que essa pessoa que está agindo com tanta falta de amor, ela está pedindo amor. Ela está pedindo amor. Por isso ela está agindo com tanta falta de amor. Não é sobre mim, não é sobre quem eu sou, não é sobre o valor que eu tenho. É sobre a capacidade que ela tem de reagir à dor que ela está sentindo. E diante dessa dor que ela está sentindo, ela vai agir, às vezes com falta de amor, vai parecer que é comigo, mas não é comigo. Então, quando eu comecei a entender que cada alma que chega até a minha vida, seja para me fazer bem, seja para me fazer mal, que na verdade não está me fazendo mal, só vai me fazer mal se a minha mente deixar e acreditar que ela está me fazendo mal, porque quem me faz mal é a mente, não é a pessoa, é o que a minha mente configurou que é mal, né? Então, quando essa pessoa chegar, principalmente aquelas que vão me fazer sentir energias negativas, essas são as pessoas que mais estão precisando de consciência. Essas são as pessoas que mais precisam da minha compaixão, do meu amor, né, da minha consideração, porque elas de alguma forma estão em sofrimento. A pessoa que causa dor está em sofrimento. Ela não causa dor porque ela quer, ela causa dor porque ela não sabe fazer diferente. Ela está com medo, ela está insegura, ela não sabe fazer diferente. E quanto mais eu me curo, menos eu sinto que é comigo, mais eu tenho controle das minhas emoções, menos eu me sinto atingida por ações externas, mais eu consigo tocar as vidas com mais amor. Quanto menos eu sinto que alguém está fazendo algo para mim, quanto menos gatilhos as pessoas são capazes de disparar em mim com as suas ações, mais eu consigo tocar aquela vida e mais eu consigo contribuir com aquela vida que está agindo de forma negativa, né? Então, é sobre isso, é sobre a gente entender que cada conexão que chega até nós, de alguma forma, é a nossa responsabilidade. Lidar com elas, né? Gerenciar as nossas emoções para que a gente possa de alguma forma contribuir. Então, como Jesus disse naquela frase, né? Deus, todos que chegarem até mim, é a minha responsabilidade agir de forma positiva para poder impactar aquela vida de forma positiva, né? Então, é sobre isso, não é sobre a ação das pessoas, é sobre quem eu me torno diante das ações das pessoas. E se eu trabalho no meu ser a ponto de ser amorosa de forma constante, ou seja, não condicionar o meu amor, eu
de alguma forma vou fazer a diferença na vida de todos que passarem na minha vida, né? Porque essa energia do amor, ela vai transformar, ela vai curar, ela vai libertar, ela vai ampliar a visão, né? Quando eu me permito ser esse canal e paro de condicionar, eu amo até que não me traia, eu amo até que não me engane, eu amo até que não me desvalorize. Quando eu paro de condicionar, eu tiro esse até que, eu amo sempre, né? Independente de quem seja esse ser. Às vezes eu preciso me desconectar por amor próprio, né? Então faz parte do processo. Quando aquele ser não está pronto para receber essa energia amorosa, é a minha responsabilidade me desconectar para que eu não seja contaminada pela energia negativa do outro, né? Quando o outro está tentando me colocar num lugar de culpa, de vergonha, de medo, está tentando me desvalorizar, então eu faço um movimento de desconexão com amor para não ser contaminada pela energia negativa do outro. Porque o outro ainda não está pronto para receber aquela energia amorosa, mas eu não deixo de vibrar na energia amorosa porque eu não quero deixar de sentir essa energia. Todo o amor que eu sinto é o que eu emano, não é o que as pessoas sentem por mim, é o que eu sinto pelas pessoas. Então eu não vou deixar de vibrar na energia do amor porque o outro não está pronto ainda para atingir essa vibração, vamos dizer assim. Então é sobre isso. E para a gente concluir a live de hoje, vamos falar um pouquinho sobre Lemúria e Atlântida. Se você que está aqui, né, tem interesse de saber um pouquinho mais, já ouviu falar, às vezes você já ouviu falar sobre essas civilizações e não entende muito bem o que foi isso, quero trazer uma explicação breve aqui para você ampliar sua visão sobre essas duas civilizações. Então, Lemúria e Atlântida foi um projeto aqui na Terra com o objetivo de levar a consciência do plano terreno, tá? Porém, foi uma missão que falhou. Foi uma missão que falhou. Lemúria e Atlântida foi uma missão que, infelizmente, falhou, tá? E por que ela falhou? Então, eu vou explicar para vocês. Os lemurianos e os Atlântidas, né? Ela foi uma civilização que veio para a Terra e que tinha uma consciência muito mais elevada do que a média terrena, do que a humanidade, tá? E, obviamente, a gente sabe que somos impactados pelas vibrações mais baixas, por isso, né, é importante às vezes até a desconexão. Então, uma vibração negativa, ela puxa a frequência de alguém que está vibrando mais alto. Para proteger essa civilização que veio em busca de fazer a elevação dessa frequência aqui do plano da Terra, eles fizeram a separação dessa civilização. Então foi criado como se fosse um continente no meio, né, do oceano, e essas civilizações ficaram ali, adentraram no plano terreno, habitando esse continente, como se fosse uma tentativa de puxar a malha, né, de frequência do planeta em um ponto específico, e acreditando que esse movimento de elevação de frequência em um lugar pontual pudesse de alguma forma elevar a frequência do todo. E esse movimento ele teve, né, como eu falei, foi um fracasso, acabou não dando certo. Inclusive a gente escuta falar muito da questão do afundamento de Lemúria, né, que eles afundaram, inclusive alguns conhecimentos, assim, alguns livros falam inclusive que tem ainda alguns seres habitantes no fundo do mar, vamos dizer assim, né, por conta desse afundamento, mas na minha visão é muito mais parábola, de novo, né, vem naquela questão da parábola, que afundar não significa que foi para debaixo da água, significa que não conseguiu elevar a frequência e acabou, as pessoas que ali estavam, as civilizações que ali estavam acabaram de certa forma vibrando na frequência da Terra, né, afundaram na baixa frequência, não especificamente na água, tá? Então, teve esse movimento, né, de vir seres de um outro plano para esse plano de 3D. E eles foram isolados do plano terreno, dos continentes, né? Eles ficaram como se fosse um novo continente ali no meio do oceano, para fazer um movimento de elevação de frequência pontual, para ajudar a humanidade a elevar a frequência, né? E a missão, como eu disse, falhou porque a frequência negativa, que ainda era muito maior, acabou de certa forma invadindo essas ilhas, invadindo esse novo continente que estava sendo formado com o objetivo de elevar a consciência da Terra, e acabou de certa forma contaminando os seres que ali estavam. Então foram vamos dizer assim, consciências mais elevadas que se permitiram vir aqui para o plano da Terra para ajudar no processo de elevação de frequência e acabaram inclusive ficando aprisionados aqui, porque uma vez que a missão falhou,
eles não conseguiram elevar a frequência para poder voltar, retornar. Então muitos ficaram aprisionados aqui no plano de terceira dimensão, né? Então os lemurianos e os seres de Atlantas eram raças com consciência muito mais elevadas que a nossa, que vieram de alguma forma criar uma comunidade em um lugar separado da comunidade que estava, para poder contribuir com a elevação de frequência do plano terreno, né? E infelizmente naquela altura a Terra ainda não estava preparada para esse movimento de elevação de frequência. Na verdade, nós tivemos vários movimentos com essa tentativa. A vinda de Jesus foi uma delas, né? Onde um ser também se permitiu descer a sua frequência para se tornar denso, virar um corpo físico e adentrar na terceira dimensão, para ajudar os seres humanos a entender mais sobre a vibração do amor, que é a vibração que eleva frequência e consciência, né? E de alguma forma, missão falhada também, né? Porque no final das contas ele acabou sendo morto de uma forma brutal aqui. E essa é a consequência de quando você se mistura com baixa frequência, tá? E eu vou trazer uma analogia que vocês vão entender claramente, né? Aqui no plano da Terra nós temos lugares com regiões mais elevadas de frequência e lugares com regiões mais baixas de frequência. Se você adentrar em um lugar onde os seres estão com uma baixa frequência, é bem provável que você vai ser exterminado por esses seres, né? Então, se você adentrar de repente em um lugar onde, sei lá, tá tendo um processo com traficantes, com lugares onde as pessoas realmente estão vibrando muito baixo, e você tentar levar consciência para essas pessoas, eles vão ver você como uma ameaça, porque é isso que a baixa frequência faz, ela cria inimigo fora, né? Então, eu não sei lidar com a minha emoção, eu não sei lidar com o meu sentimento, e aí eu crio o inimigo fora e eu ataco esse inimigo. Foi o que aconteceu com Jesus, né? Então, quando a baixa frequência, e isso acontece com a gente também, quando você vibra abaixo, você começa a criar inimigo fora, você começa a ver coisas onde não tem, você vê mal nas pessoas, todo mal que você vê fora, na verdade, está dentro, é a voz interna dentro de você que está convencendo você que tem mal fora. Então, a baixa frequência, ela cria inimigos fora. Ela faz você acreditar que o outro que está fora de você é responsável pelo que você está sentindo, né? Que a ação do outro está gerando energia negativa dentro de você. Mas, na verdade, não. A ação do outro, de certa forma, está só uma ação do outro diante da dor que ele está sentindo. Não tem relação com você, né? Vamos dizer assim. Deixa eu ver as mensagens aqui, pra gente ir avançando. Deixa eu ver aqui. De alguém. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ainda tem coisa lá atrás. Aqui, achei. O Paulo falou, e as vidas que estão à volta, o círculo mais próximo que se relaciona. Pois é, Paulo, é importante a gente fazer essa distinção também. Pessoas que estão vibrando muito baixo, é a nossa responsabilidade, de alguma forma, fazer a desconexão para não contaminar, né, e elevando a nossa frequência. A gente elevar a nossa frequência, de certa forma, contribui com a elevação da frequência dos demais também, tá? Então, a gente se conecta a ponto de não baixar a nossa. Quando começa a baixar a nossa, é a nossa responsabilidade de desconectar. Saber o momento da desconexão é importantíssimo. A Nessa trouxe, mas um simples elogio pode mudar a vida de alguém. Com certeza, uma simples motivação pode ser, de repente, algo que faz toda a diferença na vida da pessoa, né? A gente não faz ideia das consequências e alcance das nossas ações e atitudes, de um ato de bondade, de uma palavra, de uma amizade. Verdade, Paulo, perfeito, é isso. Um simples ato pode, como eu falei, né, não menospreze o poder de uma pequena ação, porque ela pode reverberar e se transformar em uma mudança muito grande lá na frente, né? O Paulo trouxe, esse é o grande salto, amamos a todos, mas não todos os comportamentos e ações, é bem diferente, né? Mas as pessoas misturam tudo. Perfeito, Paulo. Eu amar um ser não significa que eu vou aprovar o que ele está fazendo, que eu vou amar o que ele está fazendo. Eu vou só ter a consciência que ele não tem consciência, que ele é um ser que está inconsciente, por isso está agindo de forma negativa. E eu não gosto das ações. Perfeito, o ponto do Paulo aqui foi preciso. O fato de eu amar alguém não significa que eu aprove ou ame a ação que ele está tendo. Ele pode estar tendo uma ação negativa e não muda o meu amor por ele, mas eu posso não aceitar ficar diante daquela ação negativa. Então, agora eu não preciso deixar de amar ele para poder não ficar diante da ação negativa, entende? Porque não faz sentido eu deixar de amar ele, porque eu vou deixar de sentir algo que é bom, que me faz bem, porque o outro tomou uma ação inconsciente. Não faz sentido nenhum, concorda? Eu tenho os 3 livros sobre as revelações da nova Terra, de Aurélia Louise Jones. Maravilhoso, vale a pena ler, muito lindo. Que legal, depois me passa no direct, Ivana, mais informações, eu adoro. Precisa saber o que as pessoas entendem por amor. Pois é, o amor, né? O amor, ele é bom, ele faz bem. Qualquer ação que não faça bem, que não traga paz,
provavelmente não é amor, né? As pessoas, elas são dependentes, né? Aqui na Terra mesmo, eu acho que são pouquíssimos que sabem amar efetivamente. Eu ainda ouso a dizer que eu não sei, eu ainda tô aprendendo. Embora eu tenha muita conexão e receba muita orientação, né, da egrégora que dá suporte aqui pro projeto, que é do Reino Arcangélico. Mas ainda assim, amar é complicado. O amor real, né? Tem o amor. Eu acho que os seres humanos fingem que amam. Na minha visão, pouquíssimos amam. Né? Eles falam de amor, mas eles eu falo, até você fazer algo que contrarie, que frustre, que faça alguma coisa. O amor desaparece na mesma hora. Então isso nunca foi o amor. Pra mim isso não é amor, né? O amor que condiciona não é o amor. Eu falo, o amor real é aquele que não condiciona, aquele que o ser pode ser quem ele é capaz de ser e ainda assim você ama. Talvez se desconecte, mas ama. Revelações da nova Terra. Telos, né? Eu sei qual é Telos. Entendi sim. Lemúria. Nesse plano as pessoas ainda estão aprendendo a amar de verdade. Real, Paulo. Elas estão. E a nós que estamos levando consciência sem julgamento, né? Para aqueles que ainda não estão, eu acho que esse é o maior desafio nosso, que estamos, de certa forma, buscando essa elevação, né? Que é você olhar para as ações que não são com amor. Primeiro, você não deixar de agir com amor porque o outro está deixando de agir com amor. E você não julgá-lo porque ele está agindo de certo amor. Você não olhar para ele como mal. Você olhar para ele como um ser inconsciente. Só por isso que ele não vibra no amor. Porque se ele tivesse um pouquinho de consciência, ele vibrava no amor. Então é só isso, né? É só a gente aprender a olhar para os demais e não interpretar ações negativas como más, ações más. Os seres não são maus, ninguém é mau, todos somos luz, mas todos temos de alguma forma, demos brechas para algumas trevas, né? Então, algumas energias negativas muitas vezes nos movem, né? Mas até eu falei, eu acho que um post meu sobre isso, né? Quando eu descobri que a sombra, na verdade, ela age por amor a mim, ela me protege. Então, às vezes, ela bloqueia, ela revida, ela ataca, mas porque ela está querendo me proteger. Então, a ação é negativa, mas a intenção é positiva, me proteger, né? Então, é sobre isso, a gente entender que a ação do outro pode ser negativa, mas muitas vezes é a forma que ele encontrou de se proteger. Então, a nós cabe amor a todas as almas e todos os seres que aqui estão, porque não é fácil estar na Terra não, gente. Compaixão a todos que aqui estão, aos traidores, aos enganadores, às pessoas que estão agindo de forma negativa, porque elas não sabem o que elas estão fazendo, elas estão aprisionadas em inconsciência. Nós já estivemos um dia, já agimos de forma errada também, acho que todos nós já caímos em algum desafio que não passamos na prova, vamos dizer assim, né? Mas ainda assim continuamos em busca de mais compreensões para elevar, para evoluir e deixar de vibrar em baixas frequências. E sabe por que a gente faz tudo isso? Porque essa é a única razão, essa é a única coisa que a gente realmente deveria estar fazendo aqui, é a gente elevar a nossa frequência, porque todo o resto é uma consequência. Quando eu elevo a minha frequência, eu vibro mais alto, eu atraio mais pessoas, eu vendo mais, eu prospero mais, eu tenho mais abundância. Quando eu elevo a minha frequência, eu me conecto com tudo que tem de frequência elevada. Então, enquanto eu vejo as pessoas trabalhando muito para conseguir prosperar, agindo, eu já fui essa pessoa, já fiz esse movimento onde eu fico acreditando que são ações externas que eu tenho que ter para efetivamente conseguir, vamos dizer assim, me conectar com mais abundância, com mais prosperidade. Quando eu comecei a entender que são ações internas que eu tenho que fazer para isso acontecer, outro jogo, né? Vamos dizer assim, a gente entra num outro jogo, porque na verdade, quando eu cresço dentro, o crescimento fora é uma consequência. Então, a única coisa, né, que a gente deve ir em busca aqui nessa jornada é a elevação da frequência, porque o resto vai ser uma consequência. Então, esquece o resto, você não tem que ficar buscando prosperidade, abundância. Vibra alto e faz o que precisa ser feito, né? Vamos dizer assim, serve os demais. Porque quando você vibra alto, você entende que a sua razão de você estar aqui é para servir a humanidade. Quando você serve a humanidade, naturalmente as pessoas agradecem. A forma de gratidão normalmente é reconhecendo o valor do que você está entregando. Então, tudo vira uma consequência, né? É muito lindo quando a gente entra nesse estado de consciência. É isso, o André trouxe pra gente. Talvez as missões não tenham falhado de fato, talvez fossem sementes que se sacrificaram por nós e que agora começam a germinar. Não, um ótimo ponto, André. É um ótimo ponto. Realmente pode ser que essas sementes se permitiram vir para cá
sabendo que... Eu acho que elas vieram pra cá sabendo que isso poderia acontecer. Mas eu não acho que elas acreditavam que isso poderia acontecer, não. Pra falar a verdade, eu acho que no final elas vieram acreditando que elas iam conseguir elevar a frequência da Terra e retornar para suas casas. E muitas acabaram não conseguindo, infelizmente. E aí eu acho que tinha sim, eu vou dizer assim, a consciência que isso podia acontecer. Mas eu não acho que era isso que eles esperavam que fosse acontecer. A missão não foi feita para isso, entende? E aí acabaram ficando aprisionados aqui no ciclo de Sansara que a gente fala, né? Porque uma vez que eles não conseguem atingir a frequência para entrar nas dimensões mais elevadas, eles ficam voltando para a terceira. E aí realmente, estando na terceira, e aí você tem que sair daqui com a frequência elevada para poder adentrar nas dimensões mais elevadas, e aqui tudo puxando você para baixa frequência, com certeza muitos ficaram aprisionados, né? Eu falo que Jesus foi muito mestre, gente, mas muito mestre, porque se ele tivesse baixado a frequência na caminhada dele até a cruz, ele não tinha voltado, ele não tinha conseguido retornar para os planos. Se ele tivesse gritado, xingado o pessoal, ele não tinha conseguido voltar, ele precisou ir pleno para o sacrifício, ele precisou ir pleno, tá? Lá em cima, morrendo, chibatado, crucificado. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tem noção do nível de controle mental, do programa mental que você precisa ter para você, né, viver o que ele viveu e ainda assim não derrubar a frequência para conseguir adentrar nas dimensões mais elevadas? Mestre, esse daqui veio, né? Jesus veio para ensinar na prática como é sair desse lugar, como é elevar, como é voltar para se conectar com Deus, com os céus, com as dimensões mais elevadas, né? Cada um chama de um jeito, ir para o céu, se conectar com as dimensões mais elevadas. Mas ele veio trazendo na prática, né? Precisa de muito controle mental para chegar nesse nível, porque ele já veio de algo superior, né? Então ele já é um ser mais elevado que adentrou dentro de um corpo físico para passar pelo que a gente passa, para viver o que a gente vive, para vibrar para mostrar pra gente o caminho de saída. E o ser conseguir ser traído lá no último dia, chibataram, e lavar o pé do traidor e falar, esse aqui, falou, é controle mental para chegar nesse nível, né? É um nível mais elevado mesmo de consciência, né? Só estava encarnado na densidade para ajudar mesmo os seres humanos. E olha só como os seres humanos receberam ele, né? Que crueldade. Mas é isso, adentrar na terceira dimensão é isso, é você saber que você está adentrando em um lugar selvagem, onde os seres ainda são animais aprendendo a ser humanos, né? E, infelizmente, eu acredito que os seres que vêm das dimensões mais elevadas sabem dos riscos e sabem, como o André falou, né? Sabia que isso podia acontecer. Talvez se sacrificaram sim, André, não dá pra gente saber. Mas eu acho que a expectativa era que conseguissem retornar, sabe? Porque eu acho que não faria uma missão desse tamanho só pra vir aqui e ficar aprisionado, né? Por milhares de anos, vamos dizer assim. Mas é isso, né? Que Deus abençoe e que com essa transição esses seres que vieram lá atrás consigam retornar efetivamente. Vamos torcer para que tudo dessa vez está sendo diferente porque os seres de luz adentraram no meio da humanidade, né? Foram muitos que adentraram no meio da humanidade. É uma missão um pouco diferente, vamos dizer. Por isso eu acredito que tem maiores chances de sucesso. Paulo agradeceu pela live, gratidão, Paulo, pela sua mensagem, pelo seu carinho, pelo seu feedback, gratidão. Juju, Amanda, seu trabalho é incrível, só gratidão, toda segunda algo novo. Ai, que linda, Juju, gratidão também. Estava com saudades, que bom, Paty, seja bem-vinda, que delícia. E essa live vai ficar gravada e vai ser liberada no YouTube, tá? Então você que está aqui no Instagram, que ainda não faz parte da nossa comunidade para receber a gravação, pode digitar comunidade aqui embaixo na nossa live, que você vai receber o link para entrar na comunidade. E lá você vai receber o aviso toda vez que eu abrir live. Eu faço live toda segunda-feira às 19 horas, às 7 horas da noite. Então você vai receber o aviso no dia que eu tiver, no momento que eu estiver abrindo a live, e você vai receber a gravação no dia seguinte. Então amanhã a gente libera a gravação no YouTube. Ela não tá mais, eu não tô deixando mais liberada no Instagram, porque os vídeos mais longos aqui no Instagram, eles não performam bem. Então a gente eu faço, né, eu até libero aqui, eu faço o download dela e a gente sobe no YouTube, aí eu deleto no Instagram. Então no Instagram vocês não vão conseguir rever a live, mas estando na comunidade vocês vão conseguir ter acesso ao link do YouTube para rever. Ou então segue o nosso canal lá no YouTube, reconfigure-se, né? E lá também, lá ela vai ser liberada, então você vai poder ter acesso. Se não estiver na comunidade, é só ir acompanhando no YouTube, que toda terça-feira, na hora do almoço, a gente libera a live da segunda-feira à noite, tá bom?
Seres de luz, é isso. Vou concluindo então o conteúdo de hoje. A gente falou um pouquinho mais da expansão, um pouquinho mais de Lemúria, Atlântida, muito bom. Fico feliz de ampliar a visão com vocês aqui sobre esses pontos que são importantes, que nos ajudam a entender um pouco mais sobre o todo, né? Eu acho que, de certa forma, é um conteúdo que amplia a nossa visão e deixa a nossa existência um pouco mais animada, né? Não tão... Se a gente pensa que é só isso, que só foi aquilo, a gente acaba não ficando tão entusiasmada com essa rotina, né? Todo dia a mesma coisa. E se a gente entende que a estadia aqui, os movimentos aqui tem como objetivo, né, um trabalho conjunto, uma elevação conjunta, fica muito mais gostoso, né? É isso, Carol, estava sumidinha, hoje foi excelente estar aqui. Que bom, fico feliz, que delícia receber mensagens de vocês. Aqui pra mim é tão frio, né? Parece que eu tô falando com um celular. E é bom quando me conecto, quando a gente interage um pouquinho assim, que eu tendo esse feedback, a gente tem esse sentimento realmente de conexão e entrega, né? Entendendo que tem alguém aí do outro lado, né? Se conectando, que o meu coração tá falando com o seu coração. Isso é maravilhoso. Gratidão por me deixar saber, tá? Gratidão, André, beijo no seu coração também, saudade, gratidão, Cida, beijinho. Então vamos nessa, seres de luz, uma noite abençoada para todos nós, muita luz para você que é um ser de luz. Eu sei que tem algumas sombras aí, mas vai colocando para fora que daqui a pouco essa luz brilha, tá bom? Vai com força e coragem, desejo a você muita luz, muito amor, muita paz, muita alegria, só altas frequências, porque uma vez que você chega lá, o resto é só consequência. Beijo no seu coração e até a próxima.